E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabac, que você tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite. Já para iniciar, lembra sempre de verificar se você está inscrito, deixar seu like, sempre comentar, deixar sua pergunta, deixa sua dúvida. Hoje eu estou testando um fone de ouvido aqui, para ver se o áudio fica melhor, né? Vamos ver, estou testando também um microfone, vamos ver. Bom, eu queria lembrar vocês que eu tenho Instagram e eu quero que vocês realmente me sigam para que a gente possa postar algumas coisas, né? Fazer algo mais, assim, um contato maior, né? Até para poder pegar mais dúvidas e tudo mais. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Hoje o vídeo vai ser um pouco demorado e eu sei que muitas pessoas gostam, por isso que eu tenho feito vídeos assim. E hoje a gente vai falar sobre uma visita que eu tive em um planeta, né, os espíritos me levaram até lá para eu conhecer, por desdobramento, que algumas pessoas chamam de viagem astral, mas é a mesma coisa, né? Eu gosto de usar os termos que o Allan Kardec usa, porque eu gosto de ser 100% espírita, mas isso também não faz com que não seja espírita, né? Usar viagem astral, etc., também é só um nome, não muda nada, né? Então, bom, os espíritos me levaram para um planeta em que os habitantes, eles eram como vampiros. Na verdade, estava tendo uma guerra. Era um planeta bem mais primitivo que o nosso. E eles estavam em guerra, como se fossem duas raças. Desculpa. E eles estavam meio que se matando, porém sem armas, porque eles não tinham muita tecnologia. É como se você pegasse a Terra há 30 mil anos atrás, sabe? Então, era um planeta meio feio, assim, escuro, tudo. E estava rolando essa guerra, e eles me mostraram tudo. Eu fui lá, vi os caras, senti a raiva que eles estavam sentindo. E aí eles me falaram que na realidade, eu já sabia disso, né? Porque eu já tinha ido outras vezes ver outros lugares parecidos. Mas o que eles me contaram, né? Me falaram que era para fazer um vídeo sobre isso. E me falaram que aquele é um planeta mais primitivo do que o nosso. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão também. Zoofilia, canibalismo e o que... Ops, meu microfone auxiliar caiu, pessoal, peraí. E o que isso tem a ver, né? Na realidade, o que isso tem a ver com o que eu vou falar, certo? Bom, primeiro que tudo tem a ver, porque nós estamos num planeta, né, que está passando por uma transição, como todos os planetas estão. Na realidade, ele fala no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala que os planetas, eles são criados por mentes muito inteligentes, né, por espíritos superiores, por co-criadores. Na realidade, eles não conseguem criar o fluido universal. O fluido universal vem de Deus, mas eles conseguem pegar os átomos, aglomerar eles e desenvolver sistemas solares, né, estrelas, galáxias e tudo mais. Então, claro que tem a ação da gravidade, tudo. Os cientistas da Terra acham que é a própria gravidade que junta tudo, mas não vamos entrar nesse ponto, né? O fato é que nós temos um planeta e vamos falar um pouco sobre o histórico do homem, tá? Então, aonde que inicia a fase hominal? Nós sabemos pelos livros de André Luiz que a gente passa por vários reinos, na realidade. Eu já falei sobre isso em um vídeo do átomo ao anjo, vou deixar o link aí para vocês assistirem. E também, isso está no livro dos Espíritos. Tem uma questão que ele fala que a evolução vai do átomo ao anjo. Ou seja, por exemplo, a minha unha aqui tem bilhões de átomos. Então todos esses átomos um dia serão seres humanos como nós. Vocês imaginam a quantidade de seres humanos. Aí você fala, pô, Eduardo, mas é muita coisa. Realmente é muita coisa. Mas para o universo que é infinito, não existe muita coisa. Não é verdade? Para um espaço que não acaba, não existe muita coisa. Quando eu pergunto para os espíritos se o universo é infinito, etc., o que eles me falam? Eles falam o seguinte: esse universo que vocês conhecem, né, que tem aí 15 bilhões de anos-luz, ele é só um nada no meio de infinitos universos iguais a esse. Então, esse Big Bang é só um pedacinho do nosso quintal, que para a gente é tão grande. É só, entendeu? O nosso pedacinho. Existe um Criador. Senão não teria como. Na realidade é o seguinte: se você for voltando, nenhum ateu, na verdade, acredita realmente
que a matéria criou tudo, porque não é possível. Tem que ter uma origem nas causas, né? E Deus é a origem de todas as causas. Porque se você falar assim, eu quero comer uma pizza. Ou você pede a pizza ou você faz a pizza. A pizza não vai aparecer do nada, não é? Então ele tem que ter uma origem. Aí você vai voltando no universo. Quem criou a Terra? Quem criou o universo? Quem criou o Big Bang? Quem criou o Big Bang? Se ocorreu o Big Bang, realmente explodiu, né? Há uma similaridade, um ponto que eles falam, um átomo, e as galáxias estão se afastando, é que alguém criou aquilo. Né? Então, alguém que existe de todo sempre. Deus é realmente o Criador e ele existe de todo sempre. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, na realidade, Deus cria o tempo inteiro. Deus está sempre criando. Está escrito no livro dos Espíritos. E ele tem o único que consegue desenvolver esse fluido universal. Os espíritos superiores conseguem administrá-lo, sim. Conseguem cocriação. Acho que é o primeiro capítulo da Evolução em Dois Mundos. Fala sobre isso, e também a Caminho da Luz também do Emmanuel fala algumas coisas sobre. Então o que acontece? Nós somos viajantes nesse universo todo, né? Mas somos viajantes minúsculos de uma região minúscula, de um ponto minúsculo, de tudo minúsculo, a raiz quadrada do minúsculo somos nós. E nós estamos evoluindo. Então a gente inicia a nossa caminhada evolutiva lá como um átomo, que é o reino mineral. Passamos pelo reino mineral. Então, em algum momento, a gente chegou a ser, por exemplo, um cristal ou um átomo de uma barra de ferro em algum outro planeta por aí, há bilhões, trilhões, quadrilhões de anos atrás. Então, depois de muitos bilhões, esse planeta foi extinto e por aí vai. Aí depois a gente passa pelo reino mineral, né? Morrendo e nascendo várias vezes. Só que aí o que acontece? A evolução, até o ponto dominal, até o ponto que nós estamos agora, né? Que iniciamos na fase dominal, que não somos tão iniciantes, ela é de experiência e de inteligência. Então o que acontece? A planta vai lá, aprende a fazer a fotossíntese, pega a luz do sol, respira, né? Morre, reencarna e fica nesses processos. Depois vira um inseto, vai evoluindo no reino animal. Então vai tendo várias encarnações em vários tipos de animais, até que, o que está escrito inclusive no livro Evolução em Dois Mundos, chega mais perto do ser humano. Está escrito lá que o cavalo, o cachorro, o elefante, e esses animais eles estão mais perto. E o gato, né? Eles estão mais perto dos seres humanos. Mas quer dizer o quê? Que eles já passaram por muitas fases, né, na evolução deles. Então, chegou o momento agora deles se prepararem para entrar nos seres humanos. Mas, segundo o que os espíritos me falam, é aí que tá. Não é tipo assim, você é um cavalo, então pronto, virou um ser humano. Aí que tá essa parte. Mas antes disso, vamos só lembrar uma coisa. Quando eu perguntei para os espíritos se os dinossauros que viveram no planeta Terra há 200 milhões de anos atrás, estavam à frente ou atrás de nós na evolução. Eles disseram que, óbvio que atrás. Ou seja, aquelas almas que estavam habitando os dinossauros naquela época, 200 milhões de anos atrás, não chegaram à fase hominal. Então, nesses 200 milhões de anos, eles estão reencarnando como animais em algum outro ponto. E se a gente parar para pensar, a impressão que dá é que nós, seres humanos, somos donos da Terra. Não dá essa impressão? Só que é uma impressão muito falsa. Porque, na realidade, vamos parar para pensar quantas espécies não viveram aqui. Os dinossauros mesmo viveram por milhares de anos. Nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, estamos aqui há 200 mil anos. É quase nada. Então, ao longo de muitos anos e tudo, viveram diferentes espécies. Na época que foram extintos os dinossauros, permaneceram a vida na Terra. Antes disso, também houve muita vida microscópica, de vários tipos de peixes, não sei o quê. De lá para cá, também se desenvolveu vários tipos de animais e tudo, e não foi coincidência. Isso tudo é orquestrado e administrado pelos espíritos do plano superior. Então é óbvio que Jesus, ele é o comandante dessa nave chamada Terra, desde o início dela. No livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo,
ele fala o seguinte, que Deus usou com a massa do sol. É óbvio que não foi Deus que falou, vou dar um peteleco aqui no sol para tirar um pedaço. Não, acontece de forma natural, mas saiu do sol um pedaço e provavelmente deve ter pego mais coisa por causa da gravidade e virou o planeta Terra. Então, desde aquele dia, daquela época, Deus deu a Jesus o planeta para administrar. Então, tudo que ocorreu daí para frente foi feito com supervisão da equipe de Jesus, dos espíritos puros, né? Obviamente que Jesus tem os geneticistas, os engenheiros, uma equipe assim extremamente bem preparada, que já programou desde lá de trás e falou assim, bom, como que vai ser a Terra aqui? Eu imagino, né, que tenha sido assim a conversa. Apesar que eu já conversei com um espírito desse, outro dia eu vou fazer um vídeo sobre. Mas deve ter sido assim, mestre, como que o senhor quer a vida aqui? Quer fazer no padrão Sirius, que já estava evoluindo naquela época? Vamos fazer no padrão Sirius. Mas aqui a gente vai ter uma dificuldade, por exemplo, com tal parte química, né? A gente não vai encontrar isso. Então, vamos fazer o oxigênio, vamos usar H2O, vamos usar isso, a vida vai desenvolver dessa forma, ok, tá bom. Aí, no meio desse processo todo, várias almas de vários lugares diferentes e níveis diferentes vão reencarnando na Terra, como animais, como dinossauros, como eu falei, como outros, etc. Então, se você parasse há 200 milhões de anos atrás, existiam dinossauros na Terra, certo? Certo. Essas almas estão hoje mais atrasadas do que nós. Então, nós, seres humanos, devemos estar em algum planeta, com certeza não a Terra, reencarnando como algum animal mais à frente dos dinossauros, entendeu? Então, o que acontece nesse processo todo é um processo muito lento e é um processo de muita paciência, na verdade. Então, até chegar ao livre-arbítrio, que é onde nós estamos agora, que a gente tem o poder de decisão pelas nossas escolhas, nós temos muitas encarnações. Essas encarnações, elas são feitas para que a gente aprenda a viver. Então, por exemplo, o animal, ele vai aprender a se defender, ele vai aprender a respirar, ele vai ganhando a experiência, e esse é o objetivo de Deus. Então não dá para dizer, por exemplo, que um cachorro vai espiar porque ele matou uma pessoa, porque isso faz parte do instinto dele, ele não tem livre-arbítrio, o cachorro não consegue avaliar, bom, eu vou matar essa pessoa ou não, é tudo instinto, entendeu? A partir do momento que a gente vira um ser humano, aí começam as responsabilidades. Por isso que eu falo para vocês, que apesar de eu ser ultra protetor dos animais, até os animais que estão morrendo para servirem de alimento para as pessoas, tem um porquê. Eles estão experienciando essas coisas, entendeu? Até os animais que estão servindo, por exemplo, em outros planetas, para outras coisas, também eles estão experienciando. Seja, por exemplo, burro de carga. Óbvio que eu sou totalmente contra alguém colocar carga no cavalo, carga no burro, mas para o animal é uma experiência, entendeu? Por exemplo, aqueles idiotas lá que colocaram os pitbulls para rinha, aquilo é um absurdo. Aqueles caras lá estão ferrados. Essa é a verdade. Eles vão espiar muito grande por terem feito aquilo. Mas para os animais, apesar de ser uma coisa terrível, eles estão experienciando a vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas é claro que aquele que causa qualquer coisa ruim para um animal dessa forma vai pagar por isso, tá? Agora chega a questão da carne, aquela que a gente já tem conversado bastante, que isso ainda faz parte da nossa humanidade e tal. Mas vamos esquecer essa parte agora, né? Então, as experiências que vão ocorrendo nos animais, elas vão ocorrendo para que eles simplesmente ganhem experiência, né? Então, quando, por exemplo, uma moça perguntou ontem no vídeo, mas Eduardo, minha gata já teve 3 cânceres, ela retira e volta, ela faz o tratamento, não sei o quê. Por que isso está acontecendo? Isso é uma expiação da moça. Para o gato, ou para o cachorro, não lembro agora, tanto faz, na verdade. Não é que tanto faz, é uma experiência que ele está sentindo, e a dor dele é diferente da nossa. Porque a nossa dor é uma dor reflexo das nossas atitudes, então ela dói mesmo. A dor do animal é mais instintiva, né? Isso é o que fala realmente os livros de Allan Kardec, os livros dos espíritos, e os próprios espíritos, né? Inclusive Allan Kardec fala que o interessante é que Deus nos deu esse exemplo como funciona a cadeia alimentar. Se a gente olhar para a natureza, você não vai ver um leão que não come carne.
Você vai ver o leão que come os outros animais para sobreviver. Então ele nos deixou esse exemplo realmente para a gente entender que isso é normal no grau evolutivo que a gente está. Agora, lembra que eu falei nos vídeos que a gente está modificando e que a tendência é cada vez comer menos carne, até que uma hora não vamos mais comer, principalmente por causa da tecnologia. Mas, então vamos lá. Então vocês entenderam. Vamos imaginar uma linha do tempo, entendeu? O cara é um cachorro, um cavalo, está nesse nível, ou seja, ele já passou por milhares e milhares e bilhões, talvez trilhões, não sei, quadrilhões de séculos, de anos e de diversas existências. Mas aí chegou na fase do cachorro. O que os espíritos me explicaram? Não é que a pessoa vai direto do cachorro para o hominal, não. Eles vão pegar, isso está escrito também no Evolução em Dois Mundos. Eles falam o seguinte, que quando eles decidiram, o plano superior, né, decidiu que os espíritos, que quer dizer, que os encarnados que estavam reencarnando na Terra, estavam prontos para evoluir um pouquinho mais, o que eles fizeram? Eles começaram, quando eles morriam, né, desencarnavam, desculpa pessoal, quando eles desencarnavam, os próprios espíritos iam lá, os superiores, e começaram a confeccionar a garganta no espírito desses que iam reencarnar novamente. Então você vê que eram meio primatas. Essa fase que vão os animais. Para os primatas, que eles não são nem seres humanos, mas também não são nem cavalo, cachorro e por aí. Entendeu? São seres assim... para vocês verem, aqui no planeta Terra, nós, sapiens, estamos aqui há 200 mil anos. Então, tiveram várias espécies que viveram mais ou menos junto conosco, só que não desenvolveram. Neandertal, o Homo erectus, uma espécie antes do Homo sapiens, tem um monte. Eles falam em centenas, milhões. Eram espécies parecidas conosco, mas mais primitivas, entendeu? Então, além disso, a gente tem também os macacos, os chimpanzés, que também são meio primos nossos, na verdade, né? Vamos dizer assim, teve uma linhagem que dividiu, que virou os seres humanos, e outras que foram virando os primatas. Vocês entenderam? Então, o próprio, se você ler aquele livro, Sapiens Sapiens, que eu já li, Homo Sapiens, na verdade, ou Sapiens, não lembro agora, ele fala que ele não entende porque que, de repente, as coisas começaram a evoluir para os seres humanos. Ele fala, eu não consigo entender isso. Porque 200 mil anos de vida igual, de repente, de 10 mil anos para cá, pum, tudo começou a evoluir e nós estamos onde nós estamos agora. O que aconteceu? Aconteceu que estava escrito lá no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Os espíritos foram lá e falaram assim, chega, vamos melhorar a vida desses caras. Começou a confeccionar a garganta, depois de um tempo começou a confeccionar, por exemplo, o dedão, né? Também tem a ordem natural das coisas. Claro, por exemplo, a gente sabe que na evolução das espécies, que é o que a teoria que Darwin desenvolveu, que está correta. Só que é óbvio que também teve muitas... Derrubei o microfone oficial. Tá difícil esse microfone aqui, viu? Mas também agora eu que bati nele. Na evolução das espécies do Darwin, ele fala o seguinte, se a espécie não tem por que usar o braço, com o tempo, o braço vai caindo, vai sumindo, na verdade, e some, né? Então, por exemplo, por que a gente vê na Antártida os ursos brancos e numa área montanhosa o urso negro ou o urso marrom? Porque isso daí foi realmente, são processos naturais. Existe lá os ursos que estavam procriando numa área de neve. Aí, por um erro genético, sei lá, nasce um branco. Aí o que acontece? Esse branco, ele tende a sobreviver mais, porque ele fica mais camuflado na neve. Então ele vai conseguir caçar melhor e vai sobreviver melhor referente aos outros. O que vai acontecer? Esse branco vai ter mais chance de ter filho, vai passar o gene. Até que uma hora, os animais eles estão totalmente adaptados para a região que eles vivem. Então na Antártica você vai ter os ursos brancos, né, que combinam com a neve. Aí em outro lugar você vai ter os ursos pardos. Por exemplo, o tubarão ele tem embaixo de uma cor em cima de outra cor, porque as presas não conseguem ver ele, né, porque ele está compatível com a água, e por aí vai. Então esses processos eles ocorrem de maneira natural. Obviamente que os espíritos vão
observando isso, claro, não são espíritos comuns, né? São espíritos assim extremamente, absurdamente inteligentes. Eu tive uma vez uma prova de um espírito desse. Eu estava jogando um jogo de RPG que exigiam milhares de cálculos para poder saber o resultado, porque eram vários bonequinhos. Hoje eu não gosto desses jogos de violência, né? Porque os obsessores gostam também, então eu evito, claro. Apesar de eu gostar, mas eu evito por causa disso. Porque se eu começo a jogar, chegam os obsessores e ficam, olha lá, que legal, você está matando os caras, né? Então, bom, mas o jogo era o seguinte, eram vários caras contra vários caras. Então cada um tinha um nível de ataque, cada um tinha um nível de defesa, de magia, de medidor de vida, de tempo, cada um tinha um tipo de batida. Então são muitas variáveis que você não consegue calcular isso. Mesmo se você colocar 50 engenheiros lá e eles calcularem tudo, eles não vão conseguir calcular com exatidão. E o jogo começava rapidamente, terminava rapidamente. O espírito do meu lado, ele fazia o cálculo e falava, você vai perder, você vai ganhar, você vai perder, você vai ganhar. Ele acertava tudo. Aí eu falei para ele, mas você está vendo o futuro? Porque os espíritos conseguem ver o futuro. E não precisa ser um espírito muito evoluído para isso. Basta ele ter que trabalhar nessa administração de pessoas. Ele já vai ter que saber isso, porque senão ele não consegue ajudar eu, você, todo mundo, né? Que tem seus afazeres no dia a dia, suas missões, suas expiações, tudo mais, pequenas ou grandes missões. Então, ele falou, não, eu estou fazendo cálculo. Então vocês percebem, existem espíritos que são muito inteligentes. E na verdade, os superiores são muito inteligentes. Você pode pegar os 500 caras mais inteligentes da planeta Terra, colocar as melhores calculadoras e os melhores computadores. Você pode pegar o melhor computador do planeta. Ele não chega nem 0,0001 do que é um espírito desse. Ele calcula todos os qualquer números. Ó, eu vou contar uma outra coisa para vocês. Um dia eu estava conversando com um espírito e perguntei para ele assim, qualquer conta que eu te der, você resolve? Ele falou, qualquer conta. Eu falei, mas você faz as contas? Ele falou, eu não preciso fazer as contas, eu conheço todas as contas possíveis. Entendeu? Não vou falar quem é o espírito, óbvio, mas ele já conhece na cabeça dele todos os números possíveis que existem da matemática, entendeu? Então, são espíritos não são espíritos como nós, ou pelo menos assim, os encarnados, imperfeitos, que vão lá e falam assim, tá bom esse homo sapiens assim, deixa assim mesmo, vai dar maior trabalho, hoje é sexta-feira, vamos embora para casa, deixa esse homo sapiens desse jeito mesmo, depois a gente pinta ele de novo. Não é dessa forma, claro que não, são mentes absurdamente inteligentes, que também já foram como nós e até como esses caras, há muito, muito tempo atrás, certo? Porque é assim, no universo de Deus é assim, os muito superiores ajudam os médios, que ajudam os outros, é sempre assim. Por isso que no planeta como o nosso, nós temos espíritos muito inferiores e muito superiores como Chico Xavier, e muito inferiores como canibais, por exemplo, que eu vou explicar por que eles são os mais primitivos. Bom, então, vocês entenderam o planeta que a gente se encontra, é esse planeta aí, né? Aqui a gente tem uma série de animais, vegetais, minerais, hominais e angelicais também, tudo no planeta Terra. Tá todo mundo vivendo aí. Uns trabalhando, os superiores, os inferiores evoluindo e fazendo besteira, e por aí vai. Então, a hora que o cara chega nessa fase, o cara não, né? Porque é um animal. O animal chega nessa fase de cachorro, cavalo lá, ele está preparado para passar para frente, né? Aí o que os espíritos fazem? Eles chegam e falam assim, levam ele para um lugar específico, fazem cirurgias espirituais nele e alteram o perispírito dele para um grau acima. E ele vai reencarnar em planetas como esse que eu vi do vampiro, entendeu? E lá, o que acontece? Os animais, isso que os espíritos me falaram também, os cachorros, eles não têm um pensamento contínuo. Eles começam os primeiros lapsos de pensamento. Isso também está escrito na Evolução em Dois Mundos. O André Luiz fala isso. Então ele tem um pensamento assim, tipo, que legal, vou beber água. Vai beber água. Ele tem um pensamento assim, eu gosto desse negócio, eu não gosto disso. São os primeiros pensamentos. Mas pensamento contínuo é a nossa fase. Então, essa fase dos vampiros, e etc., e não é só vampiros, porque é o seguinte, vampiros é um tipo de planeta que os caras parecem assim, mas podem ser N tipos. É que coincidiu, com certeza, o cara que veio para o planeta Terra e que criou essa ideia de vampiro deve ter passado por esse lugar, por isso que ele lembra e tem essa tendência, e muitos outros também, né? Então,
ele vai reencarna nesse lugar e fica reencarnando por muito tempo. Quando ele adquirir certo conhecimento, certa experiência, ele reencarna, por exemplo, no planeta Terra como índio, entendeu? Mais primitivo, etc. Ou ele pode até reencarnar como um cara relativamente normal. Só que esse cara, ele ainda está mais ligado no vampiro do que no ser humano da Terra. Então, o canibalismo é uma das, entendeu? Uma das coisas que o organismo dele lembra, o espírito dele lembra. Então, às vezes, ele sente essa necessidade. Então, isso denota um grande atraso, primitivismo naquela alma. O cara que é um canibal, ele é um primitivo, entende? É muito complicado isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não posso falar. Porque os espíritos falam que se eu falar isso daí, as outras pessoas vão também sentir isso. Mas eu, às vezes, estou tão ligado na questão espiritual que eu acho esquisito a forma que a gente vive, entendeu? Nós, seres humanos. Porque a gente come como se fossem animais. Pela boca, mastiga, tudo esquisito. E várias outras coisas. Eu acho estranho pra caramba. Mas os espíritos não querem que eu fale para não provar, para não gerar nenhuma paranoia em ninguém. Mas eu acordo, às vezes, eu tenho essas impressões, entendeu? Porque eu acabo vivendo, ultimamente eu tô conversando tanto com espíritos, vivendo tanto um plano espiritual, que parece que às vezes eu não tô aqui, entendeu, na Terra. É muito, muito, muito doido isso. E realmente acaba me atrapalhando. Mas tudo bem também, né? Atrapalha, mas é a vida. Então, beleza. O cara tá lá, reencarnou. O cara começou lá como um átomo, sei lá onde. Depois de muitos bilhões e trilhões de anos, chegou no animal. Aí chega no animal, aí vai pro vampiro. Aí vai pro vampiro ou para alguma coisa semelhante. Tem trocentas reencarnações lá, não sei quantas, porque isso depende da evolução. Aí que tá também. Se o cara for muito bom e fizer tudo certinho, ele evolui rapidinho. Se o cara for mais ou menos, ele vai ficar pastando um tempão. Aí depois reencarna num planeta como a Terra. Mas não necessariamente a Terra, porque segundo os espíritos, todos os planetas são habitados. Todos. Do universo. E segundo o próprio, por exemplo, outro dia um colega perguntou aí, nessa semana, mas é a matéria escura que é formada o universo. Eu perguntei isso para os espíritos, mas eu já tinha lido isso no livro dos espíritos. Está escrito o seguinte, que não tem nada que é vazio. Está escrito exatamente assim. Se vocês não conseguem ver, é porque vocês não têm a capacidade de ver. Mas tudo está preenchido. Nenhum espaço está vazio no universo de Deus. Um negócio assim. Então, aí quando eu perguntei para os espíritos, eles disseram que aquilo que a gente vê como matéria escura é outra coisa, que o ser humano ainda não tem a capacidade de entender, né? Então, pessoal, a gente tem lá, né, o cachorro que virou quase lobisomem, que depois de evoluir reencarnou como um índio no planeta Terra. E aí, ou por exemplo, quando eu digo índio, claro que a gente sabe que tem um monte de índio evoluído. Inclusive muitos espíritos reencarnam lá na aldeia, uma certa evolução para ajudar aquele grupo de espíritos, né? Mas tem, por exemplo, muitas... Não, na Índia, tem uma ilha lá perto da Índia que é habitada por índios totalmente assim, vamos dizer assim, primitivos. Tanto que ninguém consegue nem chegar perto, eles tacam flecha, eles não querem nem saber. Inclusive mataram recentemente um turista que foi lá de bobo, né? Então, esse tipo de espírito, ele é primitivo. E aí ele vai reencarnar e vai começar a ficar cada vez melhor. E com o tempo, primeira coisa, ele ainda está muito ligado aos instintos materiais. E quais são os instintos materiais? O sexo, né? A briga por comida, a luta por sobrevivência. Então tendem a ser espíritos ligados a vícios, porque estão muito ligados na matéria, ligados ao sexo, ligados à violência, né? Tendem, assim, claro que cada um pode puxar um pouco para um lado tudo. Aí com o tempo ele vai evoluindo, aí vai entrar na fase que nós aqui, geralzão, estamos, né? Que desenvolve um pouco mais a inteligência. Aí a gente tem que entender assim, que a fase da inteligência, ela começa a vir junto com a fase da moralidade. A moralidade que quer?
A pessoa parar de fazer o mal, deixar de ser egoísta, parar de prejudicar os outros e começar a se preocupar de uma forma geral com a caridade, se preocupar com o próximo, em melhorar o nosso planeta, em manter as coisas funcionando bem. Então começa essa evolução aqui, ó, essa vai longe, porque a inteligência também é importante, mas uma inteligência sem a parte moral, o cara se torna um Hitler, um Stalin, entendeu? Um grande líder do mal, aquele cara lá na China que matou milhões de pessoas. Então, por isso que é importante que a bondade evolua também, claro. Então, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele reencarnou, eles limitaram a inteligência dele. Porque um espírito do grau do Chico Xavier, que vamos dizer assim, é um espírito acima, bem acima ainda, de André Luiz, Emmanuel, né? Se você pegar, por exemplo, há 2000 anos atrás, Chico Xavier não está naquele conjunto de personagens, então ele já está acima, né? Não que também isso seja ruim para um, para a gente comentar. É um espírito que tem um grau de inteligência extremamente muito melhor que o Einstein, muito mais inteligente que o Einstein. Nem se compara, mas eles restringem a inteligência dele, porque senão atrapalha a missão que ele veio cumprir aqui na Terra, entendeu? Ele reencarnou, com a limitação de inteligência, mas ele é um modelo para nós de bem-sucedido, né? Então vamos dizer assim, entre o cachorro, entre o vampiro e Jesus existe toda essa barra. Nós estamos aqui bem antes de Chico Xavier. Depois de Chico Xavier também começa a classe dos espíritos puros, é uma outra evolução que a gente não conhece também, né? Mas, então o cara veio aqui no vampiro, reencarnou num planeta super primitivo, depois desencarnou, desencarnou, aí foi para um planeta Terra, aí desencarnou, reencarnou, desencarnou, aí fez um monte de besteira no planeta Terra, né? Aí foi, por exemplo, para um planeta como Sirius, ou como Capela, ou como Saturno, ou qualquer planeta assim mais evoluído do que a Terra, né? E aí foi melhorando, aí já chegou num grau bem melhor. Aí é um espírito que você denota o que nele? Caridade. Os espíritos sempre falam isso para mim, falam, Eduardo, você tem que avaliar o grau evolutivo do cara pela caridade. Porque a inteligência é variável. O cara pode reencarnar muito inteligente ou pouco inteligente, dependendo do que ele tem que fazer, dependendo das provações que ele tem que passar. Deixa eu só lembrar uma história. Tem um repórter que conta essa história do Chico Xavier, que tinha um espírito, tinha um mendigo, um morador de rua, não sei, que ia lá, todo sujo, banguela, e o Chico Xavier tratava ele super bem. Aí, de repente, um dia, ele desencarnou. E aí eles foram entender que era um espírito super evoluído. O que acontece? É um espírito muito evoluído que tinha umas expiações. Então ele veio, reencarnou na Terra, com certeza ele era amigo do Chico, passou por aquelas questões, só que você vê, era um espírito que tinha problemas mentais, etc. Ele estava restrito da sua inteligência, entendeu? Então você vê, ele poderia já ser um espírito que já galgou, aí já viveu em Sírios, em muitos outros planetas, mas ainda tinha esses débitos. Então quer dizer o quê? Você pode conhecer uma pessoa que não é inteligente. Isso não quer dizer que ela não é evoluída. Você pode conhecer uma pessoa que às vezes tem algum problema psicológico, alguma coisa assim. Também não quer dizer que ela é evoluída, ou não. O que vai realmente denotar a evolução dela é a forma com que ela lidar com as coisas e pessoas. Só a pessoa que se preocupa com o próximo. E não estou falando aqui ser trouxa, tá? Ficar sendo pisado por marido ou pisado por filho, isso não é evolução nenhuma. Evolução, quando a gente fala, é de forma geral. Não é tratar bem o marido, tratar bem o filho. É óbvio que isso tem que ser feito, isso é obrigação. Mas, como Jesus mesmo fala, né? Até os publicanos fazem isso. Gostar de quem gosta de você, até os publicanos. Agora, você ter um respeito geral e se preocupar com a humanidade de forma geral, essa é a evolução. É a pessoa que pensa no próximo, a pessoa que não quer humilhar ninguém, a pessoa que não é orgulhosa no sentido de eu sou melhor que você, nunca, em hipótese nenhuma, independente da posição que ela ocupa. Então é aí que a gente percebe a evolução do cara, entendeu? A evolução está nessa questão, na caridade.
Então aí ele vai, reencarna, aí chega na classe dos espíritos puros. Mas aí, antes disso, na verdade, por uma parte, ele vai reencarnar muito em planetas felizes, como os Sirius, por exemplo, onde a violência é zero, o roubo é zero. Não existe polícia, porque não há necessidade disso, né? Tudo funciona de maneira correta, todo mundo tem tudo, ninguém passa necessidade nem física, nem biológica, nem física biológica, nem de alimentação, nem de psicológica. O governo pode dar tudo, pois é uma divisão justa, né? Pois todo mundo produz também, isso é importante, né? Algo que não funciona aqui, se a gente dividir tudo rapidamente, uns ficam ricos, outros pobres, porque tem um monte de gente vagabundo que não quer fazer nada, né? Quer ficar encostado. Mas, vocês entenderam. Então, existem esses planetas que eu já visitei também. E esses planetas como os Sirius, a vibração é fantástica. Você não precisa fazer nada. Só o fato de você estar lá, você se sente, é o melhor dia da sua vida. No meu caso, né? Que sou meia boca. Você está naquela vibração maravilhosa. A vibração do planeta é maravilhosa. Então todo mundo se respeita muito, todo mundo se gosta. Não existe. Imagina só um lugar, um planeta inteiro, onde ninguém fica com raiva, ninguém quer se vingar de ninguém, ninguém fica triste, porque a tristeza também é algo muito ruim. Não tem nenhum vício, não tem droga, não tem nada. Esse é um planeta feliz. E aí você pensa, pô, que planeta sem graça. Mas a vibração que você fica estando lá é inexplicável. Então é isso, pessoal. Deixe seu comentário abaixo. Veja que parte que você quer que a gente fale mais, qual parte você gostou, qual parte que você quer que a gente abra. Fale mais sobre isso, né? Porque agora eu quero fazer vídeos mais longos, eu gosto também de fazer vídeos mais longos. Deixa seu like também, hein? Obrigado, valeu e até a próxima.